Podcast Alberi Nogueira. A Doutrina Espírita. O Livro dos Espíritos. Episódio 4. O Princípio Vital. Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Caminho da Luz, o canal podcast da doutrina espírita. Hoje abordaremos a sequência de nossos podcasts com o capítulo 4, o Princípio Vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Meus amigos, minhas amigas, a crença em seres sobrenaturais, intensificada pelas religiões dogmáticas, tem retardado o progresso moral da humanidade. Os espíritos da codificação são claros. Não há sobrenatural. Espíritos são homens e mulheres de todas as idades e condições, desprovidos dos seus corpos físicos e que influenciam os encarnados para o bem ou para o mal, conforme as circunstâncias. É a mesma a força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, é a mesma para todos. A lei de atração. Difere a matéria dos corpos orgânicos dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma. Contudo, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Que produz a animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou simplesmente propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Sem a matéria, tal agente não é vida. Da mesma forma que a matéria, sem ele, não pode viver. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Sabemos que o espírito e matéria são os dois elementos constitutivos do universo. Formaria um terceiro o princípio vital? Sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo. Não obstante, tem sua fonte nas modificações da matéria universal. Para vós, é um elemento, como
o oxigênio e o hidrogênio, que, no entanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Parece resultar disso que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. É a consequência do que acabamos de dizer. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? A fonte está no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. É o mesmo para todos os seres orgânicos o princípio vital? Sim, modificado segundo as espécies. É o que lhes dá o movimento e a atividade, distinguindo-os da matéria inerte. O movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, mas não o produz. A vitalidade é atributo constante do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Não se desenvolve a não ser com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É preciso que ambos se reúnam para produzir a vida. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso mesmo. A vida e a morte. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Certamente. Quando a máquina está mal montada, cessa o movimento. Quando o corpo está enfermo, a vida se extingue. Por que uma lesão do coração causa a morte mais rapidamente do que a de outros órgãos? O coração é uma máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele mais não é que uma das peças essenciais. Que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte
se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa de onde saíra. Inteligência e instinto. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não. As plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. O espírito precisa unir-se à matéria animalizada para intelectualizá-la. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a fonte universal. Será lícito dizer que cada um dos seres pensantes tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila da mesma forma que tira e assimila o princípio da vida material? Isso mais não é que uma simples comparação e inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser, constitutiva da sua individualidade moral. Além disso, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e essa, por enquanto, é uma delas. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. Uma inteligência sem raciocínio, pela qual todos os seres provêm as suas necessidades. É possível estabelecer uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, ou seja, determinar onde uma acaba e a outra começa? Não, desde que frequentemente se confundem. Entretanto, pode-se distinguir bem os atos decorrentes do instinto dos que resultam da inteligência. Pode-se dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que se desenvolvem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem não o tem na devida conta. O instinto também pode conduzir ao bem. Quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança até do que a razão, porquanto nunca se engana.
porque nem sempre é a razão um guia infalível. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem a escolha e lhe dá o livre-arbítrio. Entenderam, meus amigos, minhas amigas? Já dá para perceber a real beleza da doutrina espírita, bem diferente do que vemos às vezes por aí, não é? Meus amigos, minhas amigas, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro, na próxima semana. Fiquem todos com Deus.